Olá pessoal, então faz tempo que eu não dou uma dica de filme aqui no canal e também é porque é raro eu ter um filme para indicar para vocês. Só que ontem eu comecei a ver um filme sábado, né? E aí ontem eu terminei esse filme. E o que que acontece? É um filme muito interessante. Ele tem tudo a ver com o que nós gravamos ontem no vídeo, né? Falando sobre a família, sobre, né, sexo e matrimônio, aí a importância da união, do casal e deles se voltarem a Deus e tudo mais. É óbvio que a gente está falando aqui de um caso em que há o amor, né, e a religião não é expressada entre o casal. Então vamos dizer, é um filme baseado em fatos reais, aconteceu mesmo. É o casal Cavendish, né, o Robin e a Diana, e é um filme inglês. Então ela é até aquela atriz da The Crown, até anotei o nome dela, que é a Claire, eu acho que é Claire Foy, é isso mesmo, Claire Foy, e ele é o Andrew Garfield. Os dois são muito bons atores. O filme, então, nesse sentido, é muito legal porque os dois interpretam muito bem. E se trata de uma história de amor mesmo, em que ele contrai a poliomielite com 28 anos, no início da relação dos dois, e ela estava grávida, então aí começa a batalha pela vida, começa a acontecer, e justamente para que ele se mantenha vivo. Óbvio que não tem todos os fundamentos cristãos ali, vocês vão perceber, mas é um filme muito bom para se refletir sobre a importância do amor, né, no matrimônio, porque a gente sabe que mesmo que não esteja ali expressa uma religião, até parece um padre, uma determinada hora, a gente vê que tem essa tendência, né, para o cristianismo, mas não é a tônica do filme. O filme pegou mais pro lado do romance, então a gente releva essa parte porque nos interessa sim o exemplo que foi dado ali desse casal enfrentando em nome do amor aquele problema gravíssimo que se abateu entre os dois ainda na mocidade, né? Então o nome do filme é Breathe, só que no português ficou traduzido para Uma Razão para Viver, né? O nome do filme é Respirar, justamente porque ele fica paralítico do pescoço para baixo. E é muito bonito, eu acho que vocês vão gostar, tanto homens quanto mulheres, como eu disse, para refletirem mesmo. E uma coisa que eu não indico, ele tá no Amazon Prime, tá? Porque eu não assisto a Netflix desde que a Netflix começou a fazer publicações aí sobre a nossa fé, contra a nossa fé. Óbvio que contra a nossa fé tá em tudo que é lugar, mas ali se nomeou Jesus, né? Era antes da Páscoa, então eu me abstive de ver Netflix, né, de assinar Netflix. Vi sim recentemente uma série que eu gosto muito, né, dela, chamada She's a Pictures. É um filme, é uma série também que tem na Netflix e que eu gosto muito, já vi ela 3 vezes, mas tirando aquilo ali é coisa difícil de peneirar. Também é uma história muito bacana, She's a Pictures. Se você ainda tem a Netflix, vale a pena, porque é uma história de redenção, de perdão, de reunião de família. Então, é uma história que na Netflix é uma exceção para mim, que realmente, infelizmente, eles fizeram aquilo tudo e eu, por consciência, não consigo mais participar daquilo. Mas eu também queria dizer que vocês, de repente, se estão vendo um filme ou alguma coisa que tem lá, algo que vai contra a nossa natureza, né? Algo que vai contra o que a gente aprende também, que não tem audiência, sabe? Por mais que eu assine a Amazon Prime, eu recentemente parei de ver uma série por conta do desenrolar da série. Vamos dizer que no início estava até pesada. Ela chama Homeland. Ela é uma agente da CIA, então ela tem bipolaridade e é muito interessante porque a pessoa aborda a bipolaridade com uma exatidão fantástica, né? Parece que a pessoa realmente estudou para vamos dizer, caracterizar a personagem dela. Ela é muito inteligente, muito capaz, só que ela, ao invés do escritor vamos dizer, ele corresponder à expectativa que você faz da série até o terceiro episódio, né? Ele começa a fazer o contrário, ele desmantela os valores todos, ele acaba estragando os personagens pouco a pouco e frustrando a expectativa que se cria da redenção dos personagens como de modo geral.
Então eu não aconselho que vejam. Eu parei no terceiro episódio porque realmente ficou mais pesado do que já estava. E tem coisas que eu imagino assim que nem agrada a Deus que nós vejamos e também não é necessário esse tipo de conteúdo, né, para nossa vida, porque são coisas que nos afligem, né, que não nos trazem bem, que não nos trazem paz. Então, eu, na minha opinião, prefiro não ver, não tô aqui julgando quem vê, mas eu acho que a gente dá audiência, a gente está contribuindo para que aquilo seja visto por mais pessoas, ou para que aquilo, de certa forma, tenha um alcance, porque eles sabem a quantidade de pessoas que viu até o final, as que não viram, né? Eles, certamente eles têm estatísticas, e eu não quis, apesar de ter ficado curiosa numa certa parte, mas quando eu vi que a coisa só degringolava, eu falei assim, bom, existem pessoas que gostam de trabalhar com as coisas boas do ser humano, existem pessoas que gostam de fazer marca só das coisas ruins, mas eram todos os personagens, não era só um, não era só a pessoa que sofria com esse problema psiquiátrico, era todos os outros personagens em volta, eram pessoas vazias de caráter, né? E a princípio demonstravam ter caráter, mas no primeiro momento em que dizer respeito à carreira delas, elas botavam aquilo de lado para fazer o que se pedia, e a gente sabe muito bem que as funções dessas inteligências dos estados, realmente eles têm algumas ações que são difíceis, né, de encarar, como é a função da própria polícia, né, de repente ter que arcar com a morte de várias pessoas, de civis numa guerra e coisas assim. A gente sabe a dificuldade que é trabalhar nesse âmbito. No entanto, eu acho que isso não precisa ter uma marca predominantemente negativa como é no Homeland. Então eu também não aconselho. Mas assistam Uma Razão para Viver. Depois vocês me contem aí, porque eu gostei muito, achei muito bonito, né? Como eu disse, só a ressalva, não é uma história cristã, tá? Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler e aí vocês não vão nem querer ver. Fiquem com Deus, até mais.